Me fala uma coisa que você fala muito sobre. Sexo. Me fala uma coisa que você não fala muito sobre. Não falo. Eu não falo sobre a deficiência da minha mãe. Me diz uma coisa que você gostaria de falar muito sobre. Deus. E por que você não fala muito sobre a deficiência da sua mãe? Então, eu não falo muito sobre a deficiência da minha mãe porque as poucas vezes que eu falei, as pessoas já transfiguram assim, o rosto para escutar uma história triste de uma pessoa paraplégica que não pode andar. E daí eu não gosto que as pessoas escutem a história da minha mãe como uma história triste. Porque minha mãe não vê a história dela como uma história triste. E eu não tenho lembranças da minha relação com a minha mãe triste. E eu não tenho também esse fato de minha mãe não poder andar, minha mãe ser diferente das outras mães, não é uma coisa que me deixa triste. Aparentemente não me deixa. Mas é uma coisa que me incomoda muito. E depois que eu fiquei mais velha, me incomoda muito mais. Eu fico assim, minha mãe é uma pessoa muito boa. E depois que eu cresci, que eu comecei a ver a minha mãe como deficiente, porque até então eu não via minha mãe como deficiente. Assim, com 3 meses, minha mãe sofreu um acidente. Minha mãe comprava roupa para revender. E numa dessas idas que ela foi comprar roupa, ela sofreu um acidente. Eu tinha 3 meses. Então eu não tenho essa relação materna, sensorial, de corpo com minha mãe, assim, de ninar, de pôr pra mamar, nada disso eu tenho com minha mãe, porque foi o tempo que ela ficou em recuperação, foi os meus meses e foi o tempo que o bebê tem essa relação mais sensorial com a mãe. Então eu tive tudo isso com a minha avó. Mas aí, quando minha mãe se recuperou, e ela se recuperou super rápido e não ficou com sequelas psicológica, ela superou, assim. E isso agora que eu entendo é uma coisa que também me incomoda, porque eu sei que como as pessoas me falam que foi muito rápido, eu acho que isso é uma coisa que ficou muito superficial. Não cicatrizou ainda dentro dela isso. Mas, então, quando minha mãe voltou para casa, que eu já comecei a entender, 1 ano, 2 anos, minha mãe sempre foi muito independente. Então, nem eu nem meu irmão, que é mais velho, a gente nunca via minha mãe como uma deficiente, que precisasse da gente, como se a gente tivesse que se desdobrar para poder suprir as necessidades que a minha mãe tinha. Minha mãe nunca quis usar cadeira de roda. E agora que ela está mais velha, ela precisa usar cadeira de roda. Mas essa relação da cadeira de roda, ela se sente inferior. Eu sei que ela se sente inferior. Ela não olha as pessoas nos olhos como ela olha usando a muleta. Então, ela nunca quis usar cadeira de roda. Ela sempre quis estar da mesma altura que a gente. E ela sempre foi muito pra cima, assim. Muito pra cima de verdade. Eu nunca vi minha mãe lamentando, chorando pelo que aconteceu com ela. Ou culpando Deus, ou nada disso. Ela sempre disse assim, filha, tudo que aconteceu é porque tinha que ter acontecido, e sempre isso, ela agiu com muita naturalidade. E eu comecei a agir com muita naturalidade com isso também. Mas aí, eu acho que a primeira vez que eu tombei assim, com a deficiência da minha mãe foi quando a gente estava no supermercado. E aí, ela estava encostada no carrinho, conversando com uma pessoa que estava atrás do carrinho que ela nem conhecia, assim, porque ela faz amizade com todo mundo rápido, super rápido, assim, todo mundo super adora minha mãe. E ela estava encostada no carrinho da frente, que era da gente, estava conversando com essa pessoa. E nisso que ela estava conversando, a pessoa que estava na frente do carrinho da gente andou. E aí, como andou, não prestou atenção e puxou o carrinho que estava atrás. E aí minha mãe caiu, porque ela estava encostada e ela caiu, assim, no meio do supermercado. E todo mundo olhando, e a mulher da frente quase enlouquecida, assim,
se justificando, dizendo que foi sem querer. Não, meu Deus, eu não tinha visto, desculpa, eu não vi que ela era deficiente. Eu não vi que ela era deficiente. Eu não vi. E ela repetia isso assim, gente, como se alguém estivesse julgando ela por ela ter puxado. E minha mãe no chão e super fingindo que estava tudo bem, levantando, rindo. Não, não se preocupe, não é nada, não sei o quê. E aquilo me acabou de uma forma, assim, que eu disse, porra, eu saí de perto, porque eu respirei e saí de perto, porque eu não aguentava. Eu sabia que ele tinha atingido minha mãe o máximo, assim, porque ela tinha caído no meu supermercado. E ela tava super bem, assim, rindo, uma coisa que tinha machucado ela. E eu não queria discutir com a mulher também, porque não tinha necessidade, que realmente foi uma coisa sem querer. Mas assim, eu saí, desabei, chorei, escondido dela, porque eu também não gosto que ela veja que eu me sinto assim por essa deficiência dela. Mas assim, foi aí que eu disse, pô, minha mãe realmente, ela é diferente. E também tem a história da família do meu pai, que quando aconteceu isso, eles queriam que ela deixasse minha mãe, porque diziam que ela ia ser muito dependente dele, que ela não ia poder fazer nada sem a ajuda dele. E não foi assim que aconteceu, em parte. Realmente ela precisa muito da gente, hoje mais, porque antes, porque ela já não tem tanta força para andar de muleta. Mas minha mãe é uma pessoa que, cara, assim, tudo que aconteceu na vida dela, ela passa por cima e ela mostra isso pra gente. E eu acho que talvez isso de eu não falar muito e de eu não mostrar para os outros que me entristece é dela ser assim. Ela não mostra que isso entristece ela, mas isso entristece muito, porque ela dizia assim, ela sempre me colocou em tudo que tinha de dança, porque ela dizia, filha, eu sempre quis dançar, e ela dança sentada muito. Então você vai dançar tudo que eu não podia dançar. E eu dancei tudo que você imaginar. Ela me colocava freio, marca tudo, e ela morria quando me via dançando. E assim, se hoje eu tivesse um pedido pra fazer, era que minha mãe andasse. Eu acho que era só isso que eu queria hoje. Que não conseguisse andar, mas que isso não me... Eu nunca quis ter uma mãe diferente da Guti. Nunca. Eu acho que, né, 100% da minha felicidade é por conta dessa mãe e dessa guerreira que eu tenho todos os dias em casa, que anda se rastejando atrás de mim, que chega com os meus amigos e ela tem que estar sentada no sofá porque ela quer estar igual e super receber os outros, não se rasteja na frente dos outros. É por essa mulher que eu sou assim. Mas eu queria que ela pudesse andar. Eu queria fazer tanta coisa com ela. Acho que é isso. E uma coisa que você não gostaria de falar muito? Sexo. Mas é melhor, tipo, eu falando pra tu. Mas é porque, Renata, não sei o quê. E foi da minha mãe, sem olhar pra ela, eu ficar olhando como se ela fosse uma pessoa. Fala pra gente do assunto, fala pra gente agora do assunto que tu menos fala. E aí, como se tivesse, as perguntas que ele fazia, que você fazia primeiro, o assunto que eu menos falo é sobre a minha mãe, sobre a deficiência da minha mãe. Então, aí eu tinha um modo pra começar a falar, entendeu? Entendi. Aí tu ia mentir. Não, eu ia falar algumas coisas que eram verdade e algumas coisas que eram mentira. Não, só, na verdade eu tava pensando só em mentir, né, no motivo do acidente. Mas se eu mentisse no motivo do acidente, eu ia mentir tudo. Porque eu iria pular a história do amor da Lipainho, que ele já conheceu ela assim. E se eu contasse a história do acidente, eu iria não contar do amor deles. Mas também não pode ser muito grande. Se eu falar do amor deles, vai a hora. Quando eu cresci, eu já ia falar dela. Quando eu cresci, eu não via... Ela conseguiu se adaptar muito rápido a isso. E passou a não ser isso. Aí eu também não sei como é que eu falo, porque tipo, eu ia falar muito dessa questão de que ela não se vê como deficiente. Então, por isso que eu não gosto de contar a história dela como deficiente, porque as pessoas... É melhor não mentir.